Ok, vamos falar hoje dos vasodilatadores arteriais diretos. Basicamente, a ideia é relaxar as arteríolas para diminuir a resistência vascular, certo? E assim, claro, baixar a pressão. Exatamente. A gente pode pensar, por exemplo, na hidralazina, no minoxidil. São medicamentos que atuam direto ali na musculatura lisa das pequenas artérias, sabe? As arteríolas. Promovendo uma vasodilatação bem seletiva ali. Isso. É um efeito potente mesmo. Entendi. Mas parece que essa potência toda acaba gerando uma reação do corpo, né? Uma resposta compensatória. Como é que isso funciona e como limita o efeito que a gente quer? Pois é, esse é o ponto crucial. Quando a pressão cai por causa do remédio, o corpo tem sensores, os barorreceptores nas grandes artérias. Aqueles que percebem a pressão. Isso. E eles detectam essa queda. Aí eles mandam um sinal, um alerta, para o sistema nervoso simpático. Ah, o sistema de luta ou fuga. Esse mesmo. O resultado é essa ativação reflexa, né? O corpo tentando, bom, compensar. E essa ativação do simpático vai na contramão do remédio, imagino. O que acontece na prática? Exato, tenta reverter a queda da pressão. O coração, por exemplo, começa a bater mais rápido, a taquicárdia e com mais força também. Aumentando o volume de sangue bombeado, o débito cardíaco. Isso, o débito cardíaco sobe. E não é só isso, essa ativação simpática acaba estimulando também um sistema hormonal bem complexo. O eixo renina, angiotensina, aldosterona. Aquele famoso que controla volume, pressão a longo prazo. Esse mesmo. Quando ele é ativado, os rins começam a segurar mais sódio e mais água. E o resultado visível disso é o inchaço, o edema periférico. Justamente, a pessoa percebe aquele inchaço, principalmente nas pernas, tornozelos, é a retenção de líquido. Então, peraí, a gente tem dois grandes efeitos de compensação: o coração acelerado e a retenção de líquidos. E esses dois juntos diminuem o benefício do vasodilatador. Exatamente, a taquicardia, o aumento do débito, mais a retenção de volume, tudo isso acaba anulando uma parte importante do efeito que a gente queria, que era baixar a pressão. Faz sentido. Por isso que usar esses vasodilatadores sozinhos, sabe, como única terapia no tratamento crônico da hipertensão, acaba não sendo tão eficaz assim no longo prazo. Entendi. Então, onde eles entram na prática clínica? São mais para situações agudas, talvez? Geralmente sim, eles são mais usados em crises hipertensivas, sabe? Quando precisa baixar a pressão rápido, num ambiente controlado, hospitalar. Ou naqueles casos bem resistentes? Isso, ou em casos de hipertensão muito resistente, que já não responde bem a outras combinações. Mas para tratar cronicamente, como monoterapia, é bem raro. E nesses casos de uso crônico, na hipertensão resistente, a saída é combinar, né? Como é que funciona essa combinação para, digamos, driblar esses efeitos compensatórios? A estratégia é justamente essa, atacar os mecanismos de compensação. Você combina o vasodilatador direto com um beta-bloqueador, por exemplo, ou outro remédio que freia o sistema simpático. Para controlar a taquicardia. Exato. E combina também com um diurético, para eliminar o excesso de sódio e água, combatendo o edema. Ah, buscando um efeito que se soma, uma sinergia. Perfeito. O vasodilatador baixa a resistência e os outros controlam os efeitos colaterais e ajudam a manter a pressão no lugar certo. É uma abordagem mais completa para esses casos mais difíceis. Interessante essa dinâmica. E já que a gente está falando de efeitos colaterais, como eles se comparam com outras classes? Por exemplo, esse edema dos vasodilatadores é diferente daquele angioedema dos inibidores da ECA? Ah, sim, é bem diferente. O angioedema dos inibidores da ECA, bom, ele é um inchaço súbito, né? Potencialmente grave, muitas vezes no rosto, vias aéreas, e tem a ver com outra substância, a bradicinina. Não é por retenção de sal e água. Não, o edema desses vasodilatadores diretos é mais gradual, é causado pela retenção de sal e água que a gente comentou. E tem a tosse seca também, que é típica dos inibidores da ECA e não desses vasodilatadores. E comparando com os beta-bloqueadores, em relação aos efeitos nos vasos periféricos. Outra diferença importante. Os beta-bloqueadores às vezes podem causar o contrário, uma vasoconstrição periférica. Mãos e pés frios, sabe? Porque eles bloqueiam receptores beta, que também ajudam a dilatar alguns vasos. E os vasodilatadores diretos? Eles fazem o oposto. Aumentam o fluxo de sangue para a periferia, para a pele, para os músculos. Isso, em teoria, poderia até ser útil para quem tem fenômeno de Raynaud, aquele espasmo dos vasos nas pontas dos dedos. Entendi. Para a gente fechar,
Aquela ativação simpática reflexa que você mencionou, ela pode fazer a pressão subir de volta ao nível que estava antes ou até piorar? Olha, normalmente não, se o paciente estiver usando o medicamento direitinho. A compensação, ela atenua o efeito, mas não costuma reverter tudo a ponto de piorar a pressão inicial. O perigo é parar de tomar de repente? Aí sim. A retirada abrupta pode causar um rebote hipertensivo bem significativo, justamente por causa dessa hiperatividade simpática que estava ali, sendo meio que contida pelo efeito do remédio somado às outras medicações. Então, para resumir a lógica toda, os vasodilatadores arteriais diretos são eficazes em reduzir a resistência vascular, mas o corpo reage. Ele ativa o sistema simpático e o eixo renina-angiotensina-aldosterona, e isso causa taquicardia e retenção de líquidos. Portanto, a mensagem principal para a prática clínica é que o manejo desses medicamentos quase sempre vai precisar de combinações estratégicas, né? Com simpatolíticos, com diuréticos, para controlar essas respostas do corpo e otimizar o tratamento da pressão, principalmente naqueles casos mais